Minha família, muito boa tarde, muito boa noite. Daqui eu vou Henrique Stress, diretamente de algum lugar que não interessa muito, para nós falar que o nosso mano Wilson Papo Reto. Epá, o nome diz tudo, Wilson Papo Reto, mano. Como é que vai, mano? Mano, tô fixe, graças a Saúde Deus. aí. Saúde tá bala, graças a Deus, a viagem correu bem. E estamos aqui, mano. Estamos aqui. Obrigado pelo convite já também. Muito obrigado, eu, mano, por aceitar o nosso convite acima da hora. Mas é isso aí. A nossa missão aqui é revolução, então a revolução nunca fica para trás, está sempre em conexão. Mano, então, como é que foi o Natal? Bom, o Natal, a princípio já obrigado por ter me convidado. A viagem correu bem e aceitei o teu convite primeiro. O Natal, questão do Natal, eu digo que em primeira parte fomos todos felizardos, todos angolanos, porque este Natal deste ano vai ser diferente daqueles outros natais que têm passado. Porque o angolano, mais uma vez, vai ter a oportunidade de celebrar dois Natal ao mesmo tempo. Estou a falar propriamente sobre o passamento físico de um dos membros do partido MPLA, que durante muitos anos mostrou-se dono de Angola, mostrou-se o dono do país. E pelo que a gente saiba, atendendo à Constituição, o Angola é um país soberano e quem é detentor da soberania é o povo angolano. Então, só pelo facto de termos o passamento físico de alguém que também faz parte das pessoas que tentaram usurpar ou que usurparam, não é? A liberdade de expressão, a paz de muitos angolanos durante muitos anos, pelo passamento físico, passo pelo nome agora, do senhor Fernando da Piedade Dias dos Santos Dandó, foi mais um menos peso no sapato, né? Como disse, pedra no sapato, que agora os angolanos estão a conseguir refletir melhor. Por isso é que esse Natal está a ser uma dádiva preciosa de Deus, porque eu sou crente. E o Nandô, se não mais a morte do Nandô, veio para nos trazer paz e tranquilidade, porque Angola é país de paz, não é de arrogância, não é de ditadura e não é de crimes, muito menos de assassinato. É isso aí, é isso aí. É Natal, mas cada um vai celebrar do seu jeito. Há quem está a celebrar, quem está a comer picanha, quem está a comer nada, porque por causa mesmo dos dirigentes que estão a falhar com o povo angolano. Já agora para começar, mano, é assim, como é que o mano entra no mundo do ativismo? Bom, eu entrei no mundo do ativismo do momento em que eu havia imigrado de Angola para a França, muito cedo, em idade muito prematura. Eu saí de Angola aos 19 anos e a vida em que levei em Angola era uma vida muito triste. Eu comecei a trabalhar aos 16 anos, uma vida de cobrador, que era cobrador de táxi, de candongueiro na altura, e eu já conseguia notar as injustiças, não é, que existia dentro do nosso país, porque a idade que eu tinha, 16 anos, para estar na rua a cobrar nos táxis, ao invés de estar focado na escola, tinha que estar focado em ter que comer alguma coisa, em ter que fazer poupança, em ter que emigrar, é porque o meu pai não teve oportunidade. Então isso já me criava revolta. O Wilson se transformou em um verdadeiro ativista quando chegou à Europa, porque quando cheguei à Europa foi onde eu comecei a dar conta que o ser humano deve ser tratado com dignidade. E a Constituição de cada república, o governo deve respeitar e fazer sentir a lei. E destacar-se também como governo das responsabilidades que lhe são dadas, de poder exercer o seu verdadeiro papel de governo. E eu comecei depois a comparar a França, comparado a Angola, vi Portugal, que muitos na altura, mesmo a partir de Angola, desprezavam Portugal, e acabei por descobrir que Portugal tem 10.000 vezes melhores condições de vida que Angola. Comecei a entender que o povo europeu, sobretudo o português, quando sai de Portugal para ir trabalhar em Angola, ele não vai em busca de emprego para matar fome. O português, se vai trabalhar em Angola, é porque tem uma proposta de um salário superior ao salário do país dele. E quando vai para trabalhar, é que em curto, menos tempo de espaço, ele pode conseguir uma casa, pode conseguir estabilizar a sua vida financeira. Ao contrário de nós que viemos da África. O povo da África sai pela fome. Nós saímos pela fome. E fui comparando todas essas coisas e pronto, isso mexeu comigo. E quando consegui a minha residência, depois a minha documentação de França, estabilizei-me, comecei a ter os meus estatutos de maior qualidade de vida, melhor oportunidade de emprego, estatutos que seria de responsabilidade do governo angolano. Eu comecei a ver que alguma coisa não está bem, porque eu comecei a me sentir a ser tratado da melhor forma, mais do que a terra que me nasceu. Então eu comecei a me tornar um cidadão descontente daquilo que a injustiça que o governo angolano tem causado. E foi daí onde eu me tornei ativista,
e continuei a defender e continuo a defender até hoje com unhas e dentes. E nem sem ter medo ou remorso de qualquer pessoa, porque devemos reconhecer que a verdade é a verdade, o certo é o certo e o errado é mesmo errado. É isso aí. Há uma visão que as pessoas defendem muito que não, os que estão na diáspora não podem fazer ativismo porque eles estão bem, eles estão fixe, então devem só aguentar as suas vidas lá. Qual é a tua visão sobre eles que têm essa percepção? Não, essa percepção de quem pensa que quem migrou não pode pensar a sua terra natal ou pensar ou lutar pelas melhores condições de vida da sua terra natal é pensar errado. Esse pensamento só vem de pessoas que são a menor parte, que fazem parte das elites, que sempre tiveram as melhores e grandes oportunidades de sair da Angola para aqui e que sempre acharam que o povo angolano, o povo africano não merece se tornar um povo lúcido, não merece ter as melhores condições de vida comparado ao resto do mundo. Nós não podemos continuar a ser restos. Nós não podemos continuar a ser as pessoas menos atentas, não podemos continuar a ser as únicas pessoas que são os últimos a saber da história do mundo. Por isso é que quem pensa assim, pensa mal. E é negativo achares por teres um prato de comida na mesa, teres o conforto que tens, porque tens um padrinho na cozinha, no partido político, achas que o resto não merece, não pode. Não podemos pensar que Angola é só Luanda, que Luanda é só MPLA. Não podemos pensar assim, é negativo. Eu contesto isso. Também não concordo muito, porque eu acho que, tipo assim, o facto de a gente sair do país não quer que deixamos de ser angolanos, ok? A gente nasce angolanos, então ninguém nos tira essa oportunidade, essa proeza de sermos angolanos. Então, tá errado, tá bom. E nunca está bom em Angola. Já agora, o mano viveu no tempo do Zedu, no tempo do Geló. Há quem diz que no tempo do Geló mudou na questão de liberdade de expressão, ganhamos alguma coisa. É até a minha visão, né? Mas mano, qual é a tua opinião? Governo do João Lourenço, governo do José Eduardo dos Santos, há mudanças ou nem por isso? Bom, eu comparado à governação de José Eduardo dos Santos e à governação do João Lourenço, é que mudanças entre os dois governos nunca houve. O que aconteceu é que durante essa viagem que os angolanos tiveram a viver, dentro deste carro, é que na altura furava o pneu do lado direito do carro em que estávamos a andar e que tinha um pneu de socorro que podíamos mudar e que ao longo do percurso já não tinha outro pneu de socorro e furou novamente outro pneu e já não temos outro pneu para ter que mudar. Isso é só que é para ter que dizer que o percurso era o mesmo, era a desgovernação. Só que ao longo do processo ou do tempo em que José Eduardo dos Santos esteve no poder, ele tinha meios e poderes de poder ocultar o conhecimento do povo e manter o povo angolano no sono mais profundo, porque endormecer uma população durante 38 anos requer condições, Mano Henrique. Você tem que ter dinheiro, que é para ter que criar falsos empresários, que é para te ajudar a embater na inflação. Sabe-se muito bem que durante o processo de governação do José Eduardo dos Santos, tudo quanto era inflação estou a falar no mercado informal, subida de preços, o dos Santos não permitia que subia há muito tempo. E os angolanos pensam que era uma boa governação, porque era por causa dos empresários que o dos Santos havia criado com dinheiro roubado, que usavam daquele dinheiro que é para ter que impactar a inflação no mercado, para ter que endormecer mais o povo, para o povo pensar que Angola está bom, mas enquanto não estava bom. E agora, esta fase, conforme eu disse no exemplo do pneu que furou, de socorro já não tem pneu, é o assunto que está-se a dar agora, do desentendimento dentro do partido MPLA. O João Lourenço, o presidente atual da República de Angola, está sem suporte que existia na época do dos Santos, que é de criar empresários fantasma com dinheiro do erário público. João Lourenço está a procurar conduzir Angola com a sua pequena elite, com o seu pequeno grupo, e não tem muitos e grandes recursos que é para ter que controlar os 4 cantos do país, sem falar dos inimigos que ele tem. Combateram-se entre eles, fez inimigos, esqueceu o povo durante um percurso, fez os seus caprichos e agora está do jeito que está. Resumindo, concluindo, Angola nunca esteve bem. Angola nunca esteve bem, porque estar bem para mim é ver um país onde o serviço, o órgão de justiça funciona, onde a lei seja para todos. Se formos a ver o tempo do dos Santos até agora, a lei nunca funcionou. A justiça em Angola, nem no tempo do dos Santos, nem no tempo de João Lourenço, não funcionou. Os injustos continuaram a ser injustiçados e os prioritários continuam a ser os prioritários, que são a menor parte das pessoas.
Então, falar de justiça nos dois tempos não mudou. Falar de saúde, mesma coisa. Ninguém vai me falar que no tempo de José Eduardo dos Santos a saúde estava melhor. Também passamos precariedades no setor da saúde. De fazer lembrar que foi na época da febre amarela, onde inúmeros angolanos haviam perdido a vida. Tínhamos cemitérios cheios a fazerem filas para ter que enterrarem os seus antequeridos. E foi no processo de José Eduardo dos Santos. Foi o tempo dos Santos que tinha a febre amarela. Então, não passa. O setor da saúde foi igual ao problema atual do João Lourenço. E também o setor da empregabilidade. Falar de emprego no tempo dos Santos foi a mesma coisa, onde tinhas que ser o filho da fulana Cerqueira, o filho da fulana Carreira, ou a família dos fulanos, dos Santos, ou a família dos Nandosos, a família para ter que ter oportunidade. E agora também estamos a ver no tempo de João Lourenço. E sem falar das injustiças, não é, do espaço de terra. No tempo dos Santos também partiam nos casas e agora no tempo de João Lourenço também acompanhei no Zango também a se partir casas onde famílias estão a ser desalojadas. Então, resumindo, concluindo, o tempo dos Santos com o tempo de João Lourenço é tudo a mesma coisa, é girar um disco e tocar a mesma música. Eu também acho que, tipo assim, quem traz essa percepção, porque não, o tempo dos Santos era melhor, o tempo do Zé Du era... Não, é só para fazer parecer que alguma coisa mudou. Os dois têm os seus erros. Tinha alguns caprichos, mas eram caprichos já programados. Nós tínhamos que perceber que não, isso que está fazendo o mambo, para nos acreditar que não é esse é Salvador. Se bem que nota-se que o João Lourenço chega a ser pior do que o Zé Du em questões de gestão do país, não? Bom, a princípio, nós precisamos saber que existem dois tipos de ditadura. Existem ditaduras que são focadas, existem ditadores que são focados em fazer legados e existem ditadores que são focados em fazer dinheiro, apesar do roubo dos que tendem a fazer legado. A ditadura em que dos Santos levou durante muito tempo foi a ditadura do ditador em fazer legado. Por isso é que muitos dos angolanos não conseguiam dar conta na altura e nunca se perguntaram por que anteriormente, quando dos Santos fosse inaugurar um hospital, dos Santos tinha que ser ele a inaugurar. Quando tinha que se inaugurar um chafariz, dos Santos tinha que inaugurar um chafariz. Quando tinha que se inaugurar uma estrada, dos Santos tinha que ir lá. Dos Santos sempre foi aquele ditador de fazer legado. Por isso é que se vocês forem ver na lista de rankings de pessoas que inauguraram coisas e lutaram para estar lá para deixar o nome dele cravado, foi o dos Santos. Dos Santos lutou para fazer legado, por isso é que ele inaugurava tudo e todos. É diferente de João Lourenço. João Lourenço é uma ditadura de fazer dinheiro, por isso é que dentro de Angola combateu todas as empresas que eram estrangeiras ou de membros dentro do bureau político, estou a falar até das famílias dos Santos, todas as empresas ele tinha que ofuscar, porque o objetivo do João Lourenço não é fazer legado, não é ditador de legado, é ditador de fazer dinheiro. Por isso é que Angola hoje ganhou-se o nome do Império Matapalo. Tem um ponto que o Mama Nilson tocou, que é uma boa reflexão. João Lourenço está a pensar em Cumbu e o Zé Du está preocupado em legado, ok? E essa tua visão refletir agora mesmo, mesmo vai por esse sentido, mano. Sim, eles sabem fazer legado. Por isso, nós às vezes queremos pensar que o termo ditadura é só ditador. O ditador usa a mesma agenda. Não, a ditadura vem com várias caras. Dos Santos queria fazer legado, conforme eu disse, por isso é que ele queria inaugurar tudo. Se você ver, mano, o João Lourenço não inaugura tudo. Nem tudo é que o João Lourenço inaugura, chafariz, ele está lá, não. Mas tudo que tem a ver com comércio, tudo que tem a ver com controle do monopólio, fazer dinheiro, todos aqueles que noutra hora, no tempo dos Santos, tinham oportunidade de se empregar e criar grandes plataformas de empresa, se integrar, desculpe, e criar grandes plataformas de empresa, hoje estão a ver as suas oportunidades frustradas. Por isso há mais queda de empreendedores, de investidores ou de empresários dentro de Angola atualmente do que no tempo dos Santos. Porque atualmente o João Lourenço, a ditadura dele é uma ditadura de dinheiro, de querer fazer dinheiro. Por isso é que ele não admite concorrência no mercado. Por isso é que ele, onde está o Matapalo, é o Matapalo, onde está carrinho é carrinho. Por isso é que chegou a tão certo nível, para quem tem acompanhado, que ele nomeia ou dá oportunidade de candidatos a obras públicas, ele está a dar nomeações de obras públicas diretamente. Ele faz despachos diretamente de obras e tudo, porque é para procurar cortar a concorrência, porque o objetivo dele é fazer dinheiro. João Lourenço nunca vai deixar aparecer uma empresa e ganhar um grande espaço de mercado a ponto de crescer financeiramente dentro de Angola. Ele quer tudo que tem a ver com
movimentação de grande soma voltada, ele tem de estar dentro daquilo, tem de pertencer a tudo aquilo. É a diferença, diferente dos Santos, que era procurar fazer, deixar um legado. Por isso é que antigamente dos Santos, no tempo dos Santos, podíamos ver vários empresários criados com MPLA a fazer nome. Nós vimos o Melo Xavier, vimos Santos Bicuco, Riquinho, todos aqueles, sim, porque o objetivo dos Santos, para além de fazer dinheiro, era também deixar um legado. Por isso é que ele era chamado o arquiteto da paz. Para além do arquiteto da paz, o Zedu, o idolatrado da OMA, o idolatrado do MPLA, porque ele, o objetivo dele era ser o único, o onipotente, a pessoa que podia deixar o legado e a ponto de não ser esquecido. Por isso é que não poupou esforço nos seus últimos anos em Angola em construir o Quilamba. Quilamba não foi construído com o objetivo que ele sentia a pena do povo, que não vou construir o Quilamba para deixar casas sociais, não, mas faz parte da ditadura dele. Um ditador que o objetivo é deixar legado, por isso é que construiu centralidades, por isso é que queria deixar um dos aeroportos mais grandes da África, para ser lembrado amanhã, e o sonho dele era amanhã ele inaugurar isso, para que o seu nome fosse ficar cravado na história, diferente de João Lourenço. Essa é uma visão que eu nunca cheguei lá, mas agora consegui mesmo perceber e faz totalmente sentido, minha família. No tempo do João Lourenço, você não vê muitos juízes a fazerem coisas. É mesmo só o Matapalo, a Carrinho, quer dizer, empresas bem definidas que são do ciclo dele, que ele próprio já projetou para fazer isso, ok? Mas olhando assim para o futuro, está a chegar as eleições e aí está a pegar fogo. Há quem acredita que é hora da mudança, há quem vê que não, é hora de alternância política, há quem acha que tipo, não temos uma alternância política. Nós temos a UNITA, temos a FNLA, temos o MPLA, temos a Escada C, temos os liberais, temos um leque de partidos que há quem ainda acha que tudo faz parte do próprio MPLA, o MPLA está só a gerir a coisa toda, mas há quem acha que não, a UNITA mesmo só é a UNITA mesmo, a FNLA mesmo só é a FNLA, e os liberais são mesmo liberais. Qual é a tua opinião? Bom, o meu ponto de vista, né, eu acho que atualmente em Angola a única verdadeira oposição é o povo. A verdadeira oposição atualmente em Angola é o povo angolano. Por que é que eu digo povo angolano? Porque, dada a situação da geopolítica atual a nível mundial, conseguimos perceber que hoje até as grandes potências mundiais estão a lutar por causa do crescimento econômico. Está-se a lutar por causa de recursos naturais como o cobalto que está a ser explorado no Congo, recursos que é de mais-valia não só para desenvolver o setor tecnológico, não é? Das indústrias, mas também para reforçar o setor tecnológico do arsenal, de tudo que tem a ver com equipamentos bélicos. Então, falar de oposição em Angola, eu acho que não é oposição, porque falar de uma verdadeira oposição em Angola é vermos uma organização que tem influência externa, porque a UNITA atualmente, a força dele é o povo que sai às ruas, as multidões, e não tenho visto nada de influência externa. Falar de influência externa é falar de ligações com grandes países a nível mundial. Vou dar um exemplo básico. O Burkina Faso, o Ibrahim Traoré só foi Ibrahim Traoré porque ele entendeu que não bastasse apenas dar golpe de Estado e ter a popularidade do povo dentro do Burkina Faso. Tenho que ser aliado de um país forte, que vai me ajudar a estremecer o resto do mundo e prevalecer no poder e trabalhar em prol da população. E isso eu não tenho notado por parte do partido que faz oposição em Angola. É dada a altura de, se Angola for existir uma oposição, se mostrar verdadeiramente se ele é aliado direto de quem. Queremos ver. Eu vou sentir Angola verdadeiramente uma oposição se ver a UNITA a aparecer membros da KGB da Rússia a se autodeclararem aliados da UNITA. Se aparecer altas patentes ou altos líderes americanos aparecerem que estão a apoiar a UNITA. Se aparecerem governos do poder alemão aparecerem que estão com a UNITA. Enquanto eu não ver um partido a fazer oposição em Angola, filiado ou ligado diretamente com um país que faz parte das grandes potências mundiais, como a França, a China, para mim, oposição não é sair na rua com o povo gritar. Oposição é com dinheiro, é com condições, é com poder externo, é com um posicionamento robusto, de poder se afirmar também e mostrar que nós também temos força, não só força física e econômica também. É isso aí. Quer dizer que nós estamos diante de não oposição de verdade, é isso aí. Eu, por mim, quando és uma oposição e que quem te dá o carro é o partido que está no poder,
Estamos em véspera de Natal, o cabaz de Natal quem prepara o MPLA para dar em nome do governo. E depois vens falar que o salário quem paga, as finanças, é o MPLA controla. Depois vem falar oposição, eu não sei. Se quem está com dinheiro a dar e decidir amanhã não dar, não sei se vais comer o quê, se vais andar em que carro, se vais fazer. Então eu acho que está mais do que na hora de chamarmos os bois ou tratarmos os bois pelos nomes. Quem não tem, não tem. Se estás a depender, então tu és dado, quem te alimenta te comanda. Então os povos precisam saber que quem te dá de comer, quem te dá, por mais que algumas pessoas dizem que não, é do direito deles. Então, se é do direito deles, tu estás a mendigar a economia de um partido que está no poder e queres tirar do poder. Nunca quem te dá de comer, o dono da casa que te acolhe na casa dele, dá-te de comer, vai querer que amanhã tu lhe tiras da casa dele ou amanhã tu dormes a mulher dele. Entendes, mano? Então, resumindo, concluindo, eu para mim, é a UNITA para quem acredita. E, eu para mim, por mais fundo, no fundo do meu coração, Angola não tem oposição. Então, mano, aqui, entre aspas, aqui nas entrelinhas, está a dizer que, basicamente, nas próximas eleições, o MPLA vai voltar a fazer a maracutaia de sempre, porque o plano vai mudar. O MPLA vai continuar, quer dizer, o Estado, que é o MPLA atualmente, vai continuar a financiar as eleições, entre aspas, com o nosso dinheiro, mas que está a gerir o MPLA e que está no comando do bolo todo sempre o MPLA. Então, quer dizer que 2027, né, 27 as eleições já estão roubadas? Bom, Mano Henrique Stress, vou te fazer uma pequena pergunta que gostaria de ouvir para ti. Nas eleições passadas, o presidente Adalberto Costa Júnior teve grandes problemas quando esteve a se destacar no circuito do espaço territorial de Angola, que é de 1.246.700 km², espaço territorial de Angola. Quando ele percorreu ao longo da sua campanha, ele teve certas dificuldades, problemas de combustível, havia bombas de combustível que o presidente Adalberto da UNITA não podia ser abastecido. Agora eu pergunto, só desta pequena coisa, será que a UNITA durante esse percurso conseguiu aprender com este combate de escassez de combustível que lhe havia sido dito, que lhe havia sido feito? A UNITA até agora nem combustível, que se conseguiram criar um depósito de combustível para poder andar ou com um caminhão de combustível para permitir com que o Adalberto ande aos 4 cantos. Está a ver? São coisas precárias, coisas pequenas, que eu já consigo ver a fragilidade até deste partido. Não aprenderam até com o passado. E a UNITA, se fosse ser um partido a fazer oposição, já podia estar-se a preparar há muito tempo. Há muito tempo. Quando eu falo preparar-se mesmo, mano, é condições financeiras. E nem podia estar mais a contar com as verbas que o MPLA tem que dar ou com o orçamento que tem que dar para as campanhas. A UNITA já nem podia depender de salário que dão. A UNITA já podia recusar até os carros que é dado dentro do que o MPLA dá. Então tu vais aceitar um carro do inimigo. Não tens medo, não desconfias se calhar o carro está a ser envenenado. No tempo do Jonas Malheiro Savimbi, será que o Savimbi poderia aceitar uma Mercedes que lhe fosse dado pelo dos Santos?